Hey galera, Jason aqui para mais um episódio do nosso podcast analisando sinopse de mangás dos inscritos, ou seja, trocando aquela ideia sobre as ideias de mangás enviadas por vocês para mim. E recadinhos aqui pra gente começar. Quer ter a sua sinopse analisada aqui? Dá uma conferida na descrição desse episódio. Não pode esperar muito tempo até a análise chegar? Vai no YouTube, se você já não estiver vendo no YouTube, né, ouvindo no YouTube, vai no YouTube, tem um botão Seja Membro. Se tornando membro, você consegue me ajudar a continuar com esse projeto aqui, né, e os outros vídeos, canal, etc, todas as coisas que eu faço aí para ajudar aí quem quer fazer mangá, e você tem a sua sinopse lida antes. A primeira sinopse que a gente vai ler no episódio de hoje, assim como em todos os episódios, é uma sinopse exatamente tirada ali da lista de membros, então sua sinopse é lida bem mais rápido. A partir de R$3 por mês aí você me dá essa força muito grande e tem acesso também a alguns conteúdos extras e acesso aqui aos nossos episódios também com antecedência. Então quando tá saindo esse episódio aqui, a galera que é membro já tá vendo o episódio que vai sair semana que vem. Se você tá vendo no YouTube, já dá o like aqui para não esquecer e dar aquela força pro canal. Se você tá chegando agora, quiser ver se você vai curtir, vai gostar do projeto, no final lá você deixa o seu like ou sua avaliação, mas se inscreve aqui para você não perder os próximos episódios que saem toda segunda-feira. O nome da nossa primeira sinopse de hoje é Crystal Hearts Billy Code, como se fosse o subtítulo, né? Crystal Hearts Billy Code. O autor explica que a ideia da história é ter 4 capítulos e que cada um desses capítulos vai ter o nome de um dos personagens. Então, o Billy Code não seria exatamente o subtítulo da história, igual eu falei aqui, seria o título do primeiro capítulo, né? Então, a sinopse que ele tá dando aqui seria a sinopse do primeiro capítulo. Tá grande pra sinopse só do primeiro capítulo, eu tenho que dizer. Mas vamos lá, vamos entender sobre o que é isso. Billy Code era o resultado de um amor proibido, nascido em Hand of Heaven, uma cidade no céu que repudia criaturas mágicas. Ele sempre sofreu preconceito, especialmente por sua mãe morrer pouco após seu nascimento, graças à sua questão... Não entendi. Especialmente por sua mãe morrer pouco após o seu nascimento, graças à sua questão. Tudo ao redor de Billy fica frio e todos que tocam direto na pele dele congelam. Então eu imagino que a mãe dele deve ter congelado por dar a luz a ele. Aqui ficou meio que confusa a frase aqui, mas acho que deve ser isso. Ok. Um dia após ficar preso em uma caverna após uma avalanche, Billy se vê preso. Tá. Que bom que ele percebeu que estava preso, né? Depois que ele ficou preso, não é complicado. Ele se vê preso, uma das únicas pessoas que não o tratava como um monstro, preso com uma das únicas pessoas que não o tratava como um monstro. Mas sua questão não ajudou. O que ele está chamando de questão, eu acho que deve ser isso de congelar, né? Pois ele nem podia aquecer ela ou se manter perto, pois a mataria de frio. Quando enfim eles são resgatados, essa garota quase morre de hipotermia e as pessoas da cidade vilanizam ainda mais Billy, que decide fugir da cidade e escalar a Absolute Zero Mountain, né? A montanha do zero absoluto. Eu acho que tem alguns nomes aqui que você não precisa necessariamente colocar em inglês, a não ser que a publicação vá ser majoritariamente em inglês, mas acho que alguns nomes daria para você traduzir, principalmente nomes que que você precisa entender o significado para poder entender talvez o que aquilo quer dizer para a história, né? Como que aquilo se relaciona com a história, né? Porque se você coloca Absolute Zero Mountain, ok, por mais que são cognatos, né? Absolute, absoluto, zero, zero, e mountain, montanha. Mas eu acho que se você coloca já direto, o leitor já capta direto. Mesmo o leitor que não tiver conhecimento nenhum em inglês, ele já vai, para caso você vá ter um leitor que não tem conhecimento nenhum em inglês, você traduzindo esse nome, que não vai fazer talvez uma diferença tão grande na história, traduzir, ele já vai captar qualquer ideia, que é ser uma montanha muito gelada, por isso que o Billy vai subir, porque o Billy congela tudo, a montanha é gelada, então meio que eles estão ali no mesmo patamar. Lugar da única foto que ele tinha da própria mãe. Então, caraca, ela subiu e morreu porque congelado com o filho. Então ele escala em uma aventura solitária, mantendo todos afastados e sem aceitar a ajuda de ninguém, o que se prova um problema, pois ele ainda sofre com o frio externo. Caraca, interessante. Chegando ao topo do monte,
Billy se vê cada vez mais afastado de tudo e todos, o fazendo até mesmo matar alguém acidentalmente. Ele colocou acidentalmente entre aspas. Não sei, não imagino o que isso quer dizer. Eu tenho um resumo aqui do que seria todo o primeiro capítulo, eu acredito, e não só uma sinopse. Mas beleza, é bom que dá pra gente fazer uma análise mais geral. Isso faz ficar cada vez mais mal. E algo que ele não sabia é que os seres da raça dele, ao se afastarem muito e cultivarem muitos sentimentos negativos, seus corações viram pedras de gelo cristalino, tá com A aqui, vai ficar do lado do S, na digitação aí dá esse erro, fica criatalino. O que está acontecendo com ele e que ao chegar no topo da montanha, a última gota de não ver nada lá de cima, congela seu coração e ele cai montanha abaixo, pronto para morrer. Ok, eu imagino que esse realmente é um resumo total aqui do primeiro capítulo e provavelmente, sei lá, ele não morre porque o autor, num outro texto separado, que eu não vou ler porque, né, a sinopse já foi grande, ler mais o texto separado acabaria ocupando muito tempo, né, só lendo aqui, e aí diminuindo o espaço da tradução, por isso que, da análise, não foi tradução, enfim, por isso que eu falo para vocês enviarem um texto um pouco mais curto, porque eu consigo fazer uma análise um pouco mais abrangente. Só que tem que ter algumas informações também para eu conseguir analisar algo que vai ajudar, né? Você que está enviando aqui a sua sinopse. Ele diz que a ideia da história é mostrar que a gente não consegue fazer nada sozinho, que a gente precisa do grupo, precisa das outras pessoas, né? E que isso é o jeito certo e o melhor jeito de fazer as coisas, né? Que ninguém consegue conquistar nada sozinho. Então, eu acredito que cada capítulo, né, seria focado em um personagem, onde eles estão tentando fazer certas coisas sozinho. Eu aconselho, nesse caso, a você abordar, né, o autor abordar de maneiras diferentes essa solidão. Então, por exemplo, o Billy, ele não escolheu ser sozinho, né? As pessoas afastaram ele. Então, os outros personagens eu tentaria abordar de maneiras diferentes essa solidão. Então, se o Billy não escolheu, apesar de que em algum determinado momento ele escolhe, ele acaba cedendo a isso. A gente pode ter um outro personagem que ele não escolheu ser sozinho, mas ele tá constantemente tentando, né? Isso pode ser alguém até mais para perto do final da história, já que o objetivo da história é mostrar que mesmo estando sozinho, se você consegue achar e consegue superar essa barreira da solidão, né, você vai ter uma vida melhor e tal. Então, talvez o último personagem pode ser alguém também que não escolheu tal qual o Billy, mas que tomou um caminho diferente do Billy. O Billy resolveu realmente, ele falou, já que estão me deixando sozinho, eu vou ficar sozinho mesmo, eu vou abraçar essa solidão e vou seguir meu rumo. Algum outro personagem pode ter escolhido ficar sozinho por conta própria, sendo que as pessoas estão tentando trazer eles de volta, né, trazer para um grupo, e elas estão se excluindo por conta própria, para ter novamente outras visões de solidão. E pode ter alguém que se sente sozinho mesmo estando cercado de pessoas ali ao seu redor e tal, que seria uma outra visão interessante também, de quando às vezes você tem várias pessoas ao seu redor, mas você se sente sozinho porque mesmo tendo essas pessoas, você às vezes não tem liberdade de ser quem você é, de expressar aquilo que você pensa, né? Você acaba tendo que criar uma máscara, uma fantasia para estar dentro daquele círculo, mas você ainda se sente sozinho porque essa máscara, essa fantasia não é quem você é de verdade. Então aqui, já que são 4 capítulos, eu tentei mostrar aqui o que, na minha opinião, seriam 4 facetas da solidão que poderiam ser abordadas por cada personagem, para que você construísse a história, né, de uma maneira um pouco mais profunda, até chegar no momento onde esses personagens, eles, sei lá, vão se conhecer e vão entender esse poder da união, que é o objetivo da história. Eu achei estranho o acidentalmente da morte ali, né? Eu me pergunto como que isso vai contribuir pro Billy, né? Porque quando a gente tem uma história que ela é muito focada, muito calcada em um tema, e quase toda história ela é calcada em um tema, só que às vezes ela tem um outro objetivo à parte, e o tema ele vai ajudar a gente a construir esse objetivo e tornar a história mais profunda, né? Mas algumas vezes a história ela tem um objetivo muito claro, muito direto. Inclusive, quando a gente cria múltiplos protagonistas, a gente às vezes não está focando tanto no objetivo direto de cada protagonista, mas sim realmente em trabalhar esse tema de uma maneira profunda, por múltiplos focos de vista, de modo que a gente vai realizar o objetivo de todos esses protagonistas, e meio que o objetivo deles é o mesmo, porque é o objetivo de solucionar o tema da história, de trazer a mensagem que a história quer passar. Então, nesse caso aqui, eu me perguntaria como que essa morte acidental iria contribuir para a construção desse tema da solidão.
Porque eu imagino que ela esteja relacionada com o lance de se você se afasta muito tempo das outras pessoas, chega um determinado momento que você deixa de sentir até empatia pelas outras pessoas, né? Que na metáfora da história é o coração dele congelando. E, e aí eu acho que essa morte acidental, ela pode ser assim, ela pode ser acidental, de verdade, de fato, e pode ser no começo, talvez, da escalada ali. Por quê? Porque a gente pode ver essa questão da solidão e de como essa solidão tira a empatia em como o Billy ele vai aceitando essa morte acidental ali à medida que ele vai perdendo essa empatia, à medida que o coração dele vai congelando, na metáfora da história. Então, se ela acontece no meio ali, ainda pode ser que funcione para a gente levantar certas dúvidas ou melhor, né, o Billy levantar certas dúvidas a respeito dessa morte, de como que ele vai tratar, mas talvez se ela acontece no começo, a gente consegue ter uma gradação que vai dar um contraste maior à interpretação que ele tem dessa morte, ao modo como ele encara essa morte. Então, ele causou a morte ali, ele se sente extremamente culpado, ele se sente extremamente receoso, o que talvez essa culpa faça ele querer se afastar ainda mais, e à medida que ele vai subindo, isso vai acontecendo do coração dele congelar, de ele ver as pessoas distantes, de ele se afastar, de ele construir essa solidão para si mesmo. Inclusive, uma coisa que tem que tomar cuidado é com o tanto de páginas que vai ter, já que é cada capítulo, né? Como que você vai construir isso, mas tendo um número limite de páginas para não ficar, sei lá, cada capítulo de 100 páginas, que aí fica uma loucura, né? Sei lá, 30, 40 páginas, talvez, cada capítulo 40 páginas, fecha uma história de 120, acho que funcionaria. Enfim, voltando aqui. E aí, beleza, conforme ele vai indo, ele começa a aceitar aquela morte, não de um jeito de aceitação de luto, de aceitação que ele não teve culpa, de algo assim, mas de aceitação de tipo, essa pessoa também não ia ligar pra mim. Se fosse eu pra morrer, ela não me salvaria, então dane-se. Então, tipo assim, tendo um sentimento realmente de afastamento, sabe? De quase até, tipo, tirar a culpa dele e de aceitação mesmo, tipo, se for necessário, se bobear, eu faço até de novo. Num sentido assim, então você vai realmente quase que vilanizando o personagem. Mas ter esse contraste dele se culpar bastante no começo é interessante para que quando a gente vilanize ele, né? Porque você aceitar uma morte como, tipo, faz parte, ok, tá tudo bem. Principalmente se não for uma morte de um vilão, de alguém mal, de alguém que merecia morrer ou algo assim. A gente vai vilanizar o personagem, só que a gente vai ter o contraste com um personagem bonzinho, digamos assim, né? Antes de vilanizar ele, pra gente não só também, a gente mesmo, como leitor, perder a empatia com o personagem. Então, eu acho que daria pra fazer alguma coisa assim nessa construção. Ali, eu não lembro aqui no final, fala que ele chega ao topo, né? E aí ele não vê nada lá de cima, o coração dele congela e ele cai. Eu fico na dúvida se seria bom ele chegar no topo mesmo, porque ali no texto extra que o autor colocou, ele fala que depois, né, eles vão se unir e vão chegar no topo, vão fazer uma descoberta lá em cima que vai meio que mudar um pouco a visão deles sobre essa questão da solidão. Inclusive, né, falando até sobre isso, pode ser que eles tentem subir eles juntos, mas eles juntos se considerando como sozinhos. E aí talvez ao chegarem lá em cima, né, passando pelas dificuldades de um tem que salvar o outro, e aconteceu uma coisa, um salvou, o outro ajudou, tudo mais, eles percebem que, peraí, se eles estão juntos, eles não estão sozinhos, né? Então, tipo, percebem o óbvio, que eles não são sozinhos a partir do momento que eles têm uns aos outros, né? E aí entendendo a mensagem da história. Voltando aqui, se ele chegar ao topo sozinho, meio que ele chegar ao topo depois, por mais que beleza, ele chegou ao topo, mas ele caiu, né? Ele chegar ao topo depois parece uma conquista menos importante, porque você já chegou, só que você só não conseguiu ficar lá, mas você chegou no topo, né? Então, tipo, vamos supor que, imaginando aqui um cenário de competição pra gente tentar traçar um paralelo. Você chegar em primeiro lugar e perder essa posição, sei lá, no último segundo ou algo assim, ou chegar no primeiro lugar uma vez só, e você manter sendo um invicto, né? São sensações diferentes, você entende que é uma conquista diferente, porém, se você já chegar em primeiro a primeira vez, parece uma conquista maior, parece um desafio maior do que permanecer no topo, né? Permanecer no pódio ali. Então, eu faria talvez ele não chegar no topo, talvez ele quase chegar no topo, ele ver o topo e não conseguir chegar, porque aí você aumenta
o clímax da história de chegar no topo, né? Tipo, ele não conseguiu chegar no topo porque ele estava sozinho, mas quando ele estava em grupo ele conseguiu chegar no topo. E aí você reforça a mensagem e torna essa conquista mais relevante para a história e para o personagem. Porque se ele já tivesse conseguido, mesmo que ele não tivesse ficado lá a ponto de ver a surpresa que o autor fala que vai ter quando ele chegar no topo, que tem a ver com uma questão de vida em sociedade e tal, meio que eu acho que perde um pouco essa conquista de chegar no topo. Então eu faria ele não chegar para cair e aí sim ser talvez resgatado por alguém, por outra pessoa que estava sozinho, e aí a gente construindo mais ou menos dessa forma que eu havia mencionado lá no começo da sinopse. Seguindo aqui então para a nossa segunda sinopse e entrando na nossa lista padrão aqui, né? Nossa fila padrão. Sinopses que eu tô lendo aqui nesse episódio foram enviadas em novembro de 2023. Eu tô lendo elas aqui em maio de 2024, então tem aí uns 6 meses de distância, né? Lembrando, caso queira ter a sua sinopse lida, saiba que talvez ela vai levar aí uns 6 meses, 5 meses para eu conseguir analisar, já que eu tô conseguindo aqui descer um pouco a nossa fila, fazendo esses vídeos constantemente toda semana. Lembrando, deixa seu like aqui, pô, tô fazendo toda semana, conseguindo aí descer a nossa fila. Antes aqui tinha 100 sinopses, cara, levava mais de um ano pra eu conseguir ler a sua. Então tô conseguindo descer aí, deixa seu like aí pra dar aquela força pra gente continuar fazendo isso. Título provisório dessa sinopse é Tony Wilde, não sei, o cara escreveu W-I-L-D-E. Se fosse D mudo, aí aí eu saberia que é wild, né? De selvagem. Mas tem um E ali no final, aí eu não sei. Vamos lá. A sinopse tá bem curta. Em um mundo de seres antropomórficos, um jovem guaxinim desiludido com a Red Star, aí seria interessante a gente ter uma explicação do que é Red Star, decide desafiar o crime que assola a sua cidade. Talvez a Red Star seja algo de polícia ou algo assim, né? Tipo, uma agência que queria regular o crime, né? Não regulou, por isso que ele decidiu fazer isso. Sua coragem chama a atenção de uma organização criminosa implacável que fará de tudo para detê-lo. Parece interessante, simples, mas direto ali, bem interessante. O que eu faria aqui seria construir melhor o nosso guaxinim, né? De modo a pensar, tipo, o que é o lance do Batman, né? Por que o Batman ele vai combater bandidos na rua? Porque os pais dele foram mortos por um bandido quando ele era criança, etc. E aí a cidade tem todo esse lance da criminalidade e ele quer resolver o problema da cidade. E ele não bate muito bem da cabeça. Então é isso, né? Esse é o resumo do porquê o Batman faz isso. Então por que o nosso guaxinim vai fazer isso também? Como que essa criminalidade afetou a vida dele de modo que ele decide fazer isso. E aí tem um lance que ele fala aqui, né? Desiludido com Red Star, então acho que poderia ter alguma ligação com isso. Talvez, vamos lá, vamos imaginar aqui um cenário. A Red Star é tipo a equipe de polícia dessa cidade, desse lugar aí, desse mundo onde eles vivem, né? Então, ok. O pai dele pode ser um policial dessa Red Star, um agente, sei lá, qual o nome que queira chamar. Ele é um funcionário dessa Red Star que também tem essa função aí de combater o crime. E então o nosso guaxinim protagonista, ele cresceu, né? Vendo o pai dele combater o crime, tendo essa imagem ilusória de tipo, tem os bandidos, mas meu pai é o herói que salva as pessoas, salva os inocentes e tal, e lida ali com a criminalidade, não sei o quê. O pai dele pode morrer, né? Em combate, em algo assim, morrer em ação, né? E aí ele decide entrar para Red Star para poder seguir os passos do pai e combater a criminalidade, tentar mudar a cidade, né? Mudar a questão da criminalidade da cidade, que foi a criminalidade que matou o pai dele, né? E aí ele vai descobrir, pra galera que tá vendo no podcast, quando eu falei matou o pai dele, eu fiz aspas. Enfim, e aí você vai entender por que eu vou explicar agora. Porque daí quando ele entra na Red Star, ele percebe a corrupção interna que tem ali dentro da Red Star e percebe que não foi só foi a criminalidade que matou o pai dele, mas não só a criminalidade como a corrupção, né, que assola ali toda a cidade, incluindo a Red Star, que deveria estar combatendo isso. Então o pai dele morreu exatamente porque o pai dele tentava combater isso. É uma história clichêzaça. É mega clichê isso, mas para um primeiro mangá
eu acho que dá para ir com esse clichê e aproveitar das diferenças que o seu mangá tem para chamar a atenção. Então, o lance de ser antropomórfico, como você vai colocar os animais nessas situações e tal. Por exemplo, você criar certas coisas, né? Uma certa criatividade ali de tipo, você tem o agente que é um pássaro, então ele faz o trabalho meio que de um helicóptero com um holofote, né? Com uma lanterna fazendo aquele helicóptero que tá com o holofote procurando, né, bandido no chão e tal, e aí você faz isso com uma águia, e aí você vai brincando com esse cenário para poder construir ali a sua história e tornar ela um pouco mais diferente. Mas em termos de construção, aqui eu construí um clichêzão. E aí, beleza, ele descobre isso, e aí, quando ele descobre isso, ele decide fazer, né, ser o Batman Guaxinim, né? O Batinin, sei lá. E aí, dependendo de como você quer desenvolver essa história, né, ele pode tanto começar a fazer isso de maneira que não percebam ele, ou ele pode, tipo, realmente num lance meio Batman, num lance meio justiceiro ali, tipo, justiceiro mascarado, que até combina com o lance de ser um guaxinim, ele já é mascarado naturalmente. Por isso que eu tô falando que dá pra usar o lance de serem animais antropomórficos pra fazer certas brincadeiras com a história que fica legal. Também dá pra você usar se você pegar as figuras mais fofas e tal, usar esse lance para poder fazer algo mais macabro, porque aí você pode usar coisas que são comuns no reino animal e que não são comuns no nosso cotidiano, né? Que são muito macabros no nosso cotidiano, para fazer uma brincadeira também legal ali, se você pega, por exemplo, lance, tipo, o pai dele não foi só morto, um tiro, deram um tiro nele e ele morreu, ele foi devorado. E aí você fala, caraca, aqui, tipo, pô, no nosso mundo é canibalismo, não sei o quê, tipo, já virou todo um negócio de serial killer, psicopata, blá, blá, blá. No mundo animal, eu, tipo, não, eu tinha um urso, o pai dele era um guaxinim, o urso comeu o guaxinim, sabe? Normal, reino animal, era um leão comeu o guaxinim, beleza? Faz parte, tudo certo. Mas daí, tipo, você faz essa brincadeira do contraste, né? Então você coloca uma coisa que é normal acontecer no mundo animal, só que se a gente tá enxergando com olhos humanos pela questão da antropomorfização, difícil falar essa palavra de primeira assim, hein? E o lance da cidade, da construção, você acaba fazendo essa brincadeira, essa ponte, né, esse paralelo entre o que é macabro no nosso mundo, mas é normal no mundo animal, e aí por ser normal no mundo animal você pode fazer, mas a gente vai enxergar um pouco como macabro, e aí dá até pra, enfim, dá pra viajar com isso e tal, se você pega um traço e faz um traço também ali mais simples, né, não tão focado para ser realista, para ser terror ou algo assim, aí você ainda consegue fazer uma brincadeira maior ainda com isso. Aí varia, né, de acordo com como você quer brincar com a sua história, com o seu traço e tal, de maneira geral. Mas daí poderia ser tanto, como eu disse, ele fazendo isso às escuras, quanto realmente, porque daí ele vai ser descoberto. Então imagino que talvez, beleza, ele faça às escuras, aí ele é descoberto e aí vira aquele lance de todos contra o Guaxinim, contra o nosso Batinim. Ou pode ser até um outro lance de ele fingir que é corrupto e aí ir lidando com isso, tipo, entendendo, porque ele vai, algum determinado momento ele vai entender que tá tudo corrompido ali e que a mudança que ele precisa fazer é muito mais profunda do que ele imaginava, que era só, tipo, vou fazer o meu trabalho e vou mudar a cidade. Né, vou só ser um bom policial e vou conseguir mudar tudo. Agora não é questão de ser um bom policial, porque ser um bom policial nesse contexto é ser um policial corrupto. Não basta ser só um policial que não é corrupto, ele não vai conseguir resolver nada com isso. E aí ele tem que ir mais a fundo. É muito parecido com o lance do Gordon no Batman mesmo, né? Então ele entra na polícia e ele percebe que a polícia está totalmente corrompida. E aí ele vai trabalhar com o Batman porque ele entende que, beleza, o Batman é um maluco do cacete que se veste de morcego e sai batendo em criminoso na rua, mas pelo menos ele tá batendo em criminoso na rua. Tá aprendendo, tá capturando, tá lidando com o que precisa ser lidado, que a polícia não vai lidar porque a polícia tá corrompida, né? E aí o Gordon como esse último suspiro de sobriedade, né, de retidão dentro da polícia. Aí você poderia trabalhar com o nosso Guaxinim tanto pro lado do Gordon quanto pro lado do Batman, né, um dos dois ali. E aí eu acho que depende de para onde que você quer levar essa história. Você quer levar realmente como lance do vigilante sozinho e tal, e que talvez vai perceber que a luta dele é eterna, ou você quer levar para um lado realmente de talvez mais esperança para a história. E aí, para levar para um lado de talvez mais esperança, seria interessante esse lance de ele conseguir mover mais pessoas pro lado dele a ponto de que gere esse sentimento de esperança. Porque se ele estiver sozinho, nunca vai gerar um sentimento de esperança muito grande. Ele sozinho contra a cidade inteira. Tipo, nossa,
pode até gerar um sentimento de revolta. Aí beleza, você quer trabalhar mais pro lado da revolta? Ok, vai para esse lado. Você quer trabalhar mais pro lado da esperança, de tipo, ele vai conseguir através da justiça dele, né, do senso de justiça dele, de honestidade dele, ele vai conseguir, inclusive, trazer alguns policiais que estavam corruptos pro lado dele, vai conseguir trazer a população pro lado dele também, não ser mais conivente com o crime e coisas do tipo e tal, e aí vai gerando essa unidade a ponto de gerar essa esperança de que a cidade vai melhorar, né? Eu imaginando aqui que a história tem que ter um final, então imaginando quais seriam os caminhos para chegar em um final, dependendo do que o autor quiser, e aí qual seria o final dessa história para a gente poder traçar para onde que a gente iria com essa história. Vamos para um lado um pouco mais aberto, vamos para um lado um pouco mais às escuras, né? Em relação às atitudes que o nosso Batinim vai tomar aqui nessa história. E vamos aqui para a nossa terceira sinopse do dia de hoje. Ela não tem um título, então vamos só para a sinopse direto. Um traficante da favela do Moinho perde o seu maior amor e busca por vingança. Acompanhamos Pedro, um jovem traficante que vive na favela do Moinho e tende a fazer contrabandos com seu parceiro de crime Luiz. Eles vão para a casa de um conhecido, pois em meio às entregas dos pacotes há a guerra de facções e pelas baixas de morte de seus aviõezinhos. Ficou meio confuso aqui o final, pareceu que quis descrever um pouco do que estava acontecendo, mas sei lá, tá um pouco contraditório, mas eu consegui entender aqui, acho que o escopo geral. Quando fala que ele é um jovem traficante, eu fico na dúvida se ele é tipo cabeça mesmo, ou se ele é ali mais baixo e tal, né? Qual parte da hierarquia que ele tá. O que? Começou a chover aqui. Deixa eu dar uma fechada ali na porta e na janela e aí eu já volto aqui, beleza? Senão vai molhar tudo aqui. Ok, retomando. Já fechei tudo lá. Vamos torcer só pra não dar uns trovãozão aqui, não cair energia nem nada do tipo. E também não atrapalhar muito, né? Apesar de que a gente já tá perto do final. Retomando aqui o que eu tava falando. Ah, tá. Qual que é a hierarquia dele pra tentar entender mais ou menos a posição pra qual essa história vai levar? Porque, por um lado, fala ali sobre guerra de facções. E aí teve morte dos aviãozinhos que estavam dele, né? Aviãozinho, o pessoal que fica falando lá, se eu não me engano, é só quem fica trazendo um pouquinho, né? Pra vender, porque se você ficar com muito, né? E for pego pela polícia, vai um monte embora, o traficante não quer isso, né? Então, se o cara for pego, que seja pego com pouco, porque daí tem como também fazer um papo de, é o usuário, blá, blá, blá. Enfim, independente. Mas também tem o lance ali dele ter perdido algum ente querido dele e aí buscar vingança. Aí eu fico na dúvida, ele tá só na vingança ali pela perda dos aviões? Será que o amor dele era um dos aviãozinhos? Não sei. Enfim, independente. Droga, tá chovendo aqui também. Acabei esquecendo de fechar a janela daqui. Fechar as de lá, esqueci daqui. Pode ser também, e eu acho que poderia até ser interessante, esse lance da pessoa que ele ama tá envolvido, né, no tráfico ali e tal, e ser morto nisso, nessa guerra, nesse confronto, e aí ele buscar vingança, porque uma das coisas que eu acho que fica interessante para essa história, se a gente tá abordando uma história de traficantes, etc., é sempre a gente ter aquela boa e velha mensagem de o crime não compensa, né? De que a vida de crime ela não é uma vida glamurosa e maravilhosa que geralmente tenta se vender, né? Pelos criminosos para a galera da favela e tal, né? Então, para não insistir ali num suposto status quo, uma das coisas que eu acho interessante seria exatamente essa construção de, beleza, eu sou um traficante, eu tenho aqui as paradas, eu chego a controlar ali alguns, aí eu coloquei, sei lá, meu irmão pra ser aviãozinho, aí ele fala, seu maior amor e tal, negócio, mas eu tô tentando juntar aqui as coisas. Então alguém que ele ama, o irmão, né, o irmão mais novo, irmã mais nova, alguma coisa assim, e aí, nesse conflito, nessa guerra, esse irmão ou irmã é morto. E aí ele vai partir por vingança, beleza, a gente vai ver ali a chacina e tal. Só que ao mesmo tempo, a gente vai percebendo sobre esse lance de conforme ele vai fazendo isso, né, ele vai partir nessa vingança maluca, a gente pode inclusive colocar algum outro personagem, um personagem orelha, talvez um dos outros aviãozinhos, alguma coisa assim, que tá indo com ele, ou o braço direito dele, o tal do Luiz ali, e reparando, aí a gente pode ou fazer, aí dependendo do Pedro Luiz, qual que seria o personagem principal da história, né?
ir reparando como, tipo, é só um ciclo de sangue sem fim. Então, tipo, pô, você colocou seu irmão nesse tipo de vida, você sabia que era perigoso, ele morreu, agora você tá doido aí, vai sair matando um monte de gente que também às vezes não tem nada a ver com isso. Tipo, esse ciclo de sangue infinito que a criminalidade vai gerando, né? Onde, beleza, ele vai se vingar, vai matar ali talvez um inocente. Esse inocente que morre vai gerar uma outra pessoa querendo vingança contra ele, e por aí vai, e até, tipo, sei lá, decidir realmente parar com isso. Eu acho que esse seria um caminho interessante para essa história tomar, para não ficar aquele lance também de tá passando pano para bandido, né? Tipo, é um negócio que eu já cheguei a comentar isso alguma vez aqui, né? Que quando a gente faz histórias de pirata, mafioso e tal, existe um certo glamour, mas esse glamour ele também é bem-vindo hoje em dia porque são coisas que ficaram no passado. A gente até tem algumas máfias e tal, mas elas são muito escondidas, né? E aí, sei lá, tem uma questão assim de que teria uma certa honra nesses criminosos do passado. Né? Se você olhar pirata, mafioso, tudo é bandido do mesmo jeito, mesma coisa que traficante, mesma coisa que tudo isso. Só que são, né? Cangaceiro, tem mangá brasileiro muito bom, inclusive, usando, né, o lance do cangaço como mote e tal. E tem também uma certa idealização do cangaço e tal. E no final era tudo bandido. Né? Era tudo bandido, fazia um monte de coisa errada, maltratava, matava inocente. E é isso. Tipo, não tem desculpa, não tem perdão. Quer dizer, tem a questão da pena, etc. Processo legal, não tô falando que é pra sair matando tudo, mas tô dizendo que traficante, mafioso, pirata, esqueci o nome. Acabei de falar e esqueci o nome. Cangaceiro, enfim, tá tudo meio que na mesma categoria. Só que, principalmente traficante, miliciano, são coisas que estão presentes no nosso momento e que realmente, e que são, vamos dizer assim, de ampla... são acessíveis. Vai, eu acho que é isso, que esse é o termo certo. E aí, dependendo de como você aborda essa história, se você coloca isso com a mesma romantização que você coloca num pirata, num mafioso, você pode estar meio que fazendo uma criança ou alguém que leia aquela história olhar de maneira diferente, né? Como se fosse uma certa propaganda para aquilo, porque está acessível para ela, né? É fácil. Uma criança que às vezes já está acostumada a ver o cara que mais pega a menina na favela, que tá ali com a motona, que tá ali com o carrão, é o bandido, é o traficante, ele pegar uma história que meio que tá falando aquilo também, uma história que enaltece isso de alguma forma e falar, pô, é isso que eu quero. Do mesmo jeito que quando a gente lê várias histórias, a gente fala, pô, eu queria ser assim, eu queria ser que nem esse personagem, eu queria ter o que esse personagem tem e tal. Só que não dá pra você ser um pirata hoje em dia, não dá pra você ser um ninja, não dá pra você ser um mafioso, pelo menos não ao molde Cosa Nostra, né, ao molde da máfia italiana, ou um Yakuza. Né? Apesar de que existe ainda Yakuza no Japão, apesar de que existe ainda a máfia italiana, só que provavelmente de um jeito completamente diferente do que é retratado nos filmes, e existem piratas, né? Existe pirataria até hoje, só que é completamente diferente da pirataria que vem à nossa cabeça quando você fala, piratas, né? Hoje os piratas eles vão roubar esses navios de carga e tal, com metralhadora, com fuzil, com um monte de coisa, geralmente nos barquinhos pequenininhos. Enfim, né? São os piratas da Somália, se um dia você tiver vontade de entender mais sobre, dar uma pesquisada, os piratas da Somália. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Então, se a gente vai trabalhar, não é que não pode, né? Você pegar um bandido da nossa atualidade e querer trabalhar uma história ao redor disso. Pô, tem 1 milhão de histórias, Cidade de Deus e várias outras falando exatamente sobre isso. Mas é interessante você colocar isso com aquela, né, mensagem, com contraste, somente se vai ser o seu personagem principal, ou você faz ele se ferrar a ponto de que no final tem aquela mensagem ali que não vai estar diretamente na história, mas vai estar pro leitor, ou você faz ali ele perceber isso, e eu gosto dessa versão onde o próprio personagem percebe, porque aí você consegue abordar esse tema de maneira um pouco mais aberta, talvez tendo que deixar menos por parte da interpretação do leitor, né, de quem tá vendo a história. Porque é sempre complicado a depender do público-alvo que vai ler aquela história, você deixar 100% de um tema tão sério só pro leitor. Você pode levantar certas perguntas e deixar ele responder, né? Beleza, se for essa a intenção. Mas
Eu acho que tem temas e temas. Alguns temas é legal você levantar a bola pro próprio leitor cortar da maneira que ele preferir. Outros temas talvez seja legal você colocar as questões de maneira mais pontuada para ele realmente se fazer aquelas perguntas e tentar entender ali qual que é o ponto da história. Então, dentro dessa temática aqui, eu não fugiria de um desses dois finais, onde o nosso personagem vai entender que essa busca sanguinária só vai gerar mais sangue, e essa perda que ele tá sofrendo ali com o irmão dele, várias pessoas no trabalho dele, no processo do trabalho dele, vão sofrendo por consequência, e por consequência dele, das atitudes dele, daquilo que ele queria, assim como o irmão dele mesmo sofreu por culpa dele, pela consequência daquilo que ele queria. Ele falou, não, meu irmão vai ser que nem eu, vai ser um traficante também, vai crescer aqui no crime e tal. E aí ele morre, e aí ele joga essa culpa, essa responsabilidade da morte do irmão dele em quem matou, mas na verdade a culpa é dele, porque ele colocou o irmão dele naquilo. E aí eu acho que fica uma mensagem interessante pro personagem, uma jornada para esse personagem perceber enquanto ele vai acompanhando a história, enquanto ele vai fazendo, né, a história. Aí eu falei sobre ou o Pedro ou o Luiz ser o personagem principal, porque a gente pode fazer isso de duas formas, né? Ou o próprio personagem tomando consciência disso, ou um outro personagem que tá ali do lado dele tomando essa consciência ao ver tudo aquilo acontecendo. Então, o Luiz ali é o parceiro de crime dele, talvez seja outro aviãozinho, e aí algo assim acontece, e o Pedro fala, não, você vai vingar e tal, junto comigo, porque ele era seu parceiro, você tava junto, sei o que, você vai ir comigo. E aí, enquanto ele vai fazendo essa rampage aí sanguinária dele, matando várias pessoas, fazendo essa guerra, o Luiz vai percebendo que, tipo, peraí, mas essa pessoa que você matou era irmã do outro lá que não tinha nada a ver. E agora ele também vai ter o direito de buscar vingança? Quer dizer, quem que tem o direito da vingança final aqui? Porque, beleza, seu irmão tava no crime, que nem eu. E aí, ele morreu. Então, porque mataram ele, você tem direito de se vingar, certo? Certo. Só que aí nessa sua vingança, você matou esse carinha aqui porque ele não quis falar onde que o cara que matou seu irmão tava. Mas esse carinha tem um irmão. Então esse irmão não pode vir te matar porque você matou o irmão dele. Então esse irmão também tem o direito da vingança. Você vai entregar sua cabeça de bom grado pra ser vingado? Porque senão não fica uma hipocrisia de eu posso me vingar, mas você não pode se vingar de mim. Só eu posso. E aí, talvez, ao perceber isso, é quando, sei lá, a jornada do Luiz saindo do crime. Ele precisou ver tudo isso. Talvez, beleza, o Pedro tá tão dentro disso e tá com essa hipocrisia tão ligada no máximo que ele vai seguir, beleza, ele vai até o final, até matar o cara que matou o irmão dele. Mas o Luiz talvez saia antes e perceba isso e decida ir embora e tal. E aí, tipo, vai ser meio que essa jornada que a gente vai ver. Ou... Aí você fala, mas eu queria que o Pedro fosse o protagonista e ele tivesse essa virada na história. Você pode fazer desse jeito que eu tinha falado antes, ou você pode só inverter os papéis dos personagens aqui. Seu Luiz que tá buscando a vingança e o Pedro é o carinha que tá do lado ali, que tá vendo aquilo que vai tomar consciência. Mas acho interessante como esse mote aqui da vingança pode tratar ali não só desse tema da vingança, da hipocrisia da vingança e tudo mais, mas também sobre um tema que aí está muito diretamente relacionado com o Brasil, com a história do Brasil, com aquilo que a gente vive e continua vivendo até ser resolvido de alguma forma, que é exatamente, né, o crime ele gera mais crime, a vingança ela gera mais vingança, o sangue derrama mais sangue, né? Para cada sangue derramado você tem mais sangue sendo derramado, e enquanto isso continuar, nada vai ser resolvido, né? E eu acho que dá para trabalhar isso nessa história de uma maneira muito interessante. Quarta e última sinopse. O título dela é O Mundo Virtual. O autor colocou entre parênteses pensando em um nome melhor e realmente precisa. O Mundo Virtual ficou um título bem bem complicadinho. Vamos dar uma olhada aqui na sinopse e ver se a gente tem alguma ideia de título. Eu também sou ruim pra pensar em título, tenho que dizer. Tanto que a maioria das vezes que a pessoa fala, me ajuda a pensar no título da história, eu jogo pra vocês. Eu jogo pra plateia, porque eu sou muito ruim pra pensar em título. Então, se você tiver uma ideia de título pra esse mangá aqui, deixa aqui nos comentários que de repente o autor pode ler aí. E a sua ideia, a sua sugestão de título pode ser escolhida no final. Vamos lá. Yuki, de 17 anos, e sua amiga Akira. Akira, se eu não me engano, é nome masculino. Eu acho que Akira não é nome feminino, se você quer usar nome japonês mesmo pros personagens. Tenho quase certeza, assim, 80% de certeza. 16 anos, estão nas férias quando procuram jogos para jogar e acham um novo jogo de RPG do momento.
mas depois de jogar ele por um tempo são puxados para dentro do jogo e descobrem que outras pessoas foram puxadas para lá. Eles procuram entender seus poderes para achar uma saída e se defenderem de ameaças. O autor coloca aqui um spoiler de que o inimigo, né, o vilão principal do jogo, seria o pai da Akira, que foi morto, e ele meio que fez o jogo para tentar curar algumas doenças do mundo. E aí o protagonista, o Yuki, seria uma das curas de alguma doença, mas ele precisa morrer e tal. Enfim, é um negócio meio doido, mas eu gostei da ideia de, tipo, esse jogo ser uma espécie, talvez, de simulação, algo assim. Ah, tá, e o pai dela teria sido sugado pra dentro do jogo também, a alma dele teria sido sugada. E aí eu coloco algumas questões de como a gente poderia trabalhar essa história. A primeira, sobre título, já que o lance envolve curas e doenças ou algo assim, se quiser manter o lance de virtual para tentar entender que se trata de um jogo ou algo assim, poderia ser a cura virtual ou algo desse tipo, né? Eu acredito, mas eu tô falando, eu sou ruim para título. Uma coisa aqui que ele fala eles procuram entender seus poderes e achar uma saída para se defenderem de ameaças. É aquele negócio que eu falo que é padrão, né? Você coloca isso na sinopse porque você não tem muita ideia de pra onde a história vai de verdade. Só imaginou que, eu quero ter porradinha, eu quero ter luta maneira. Então eles vão enfrentar ameaças. E eu quero que eles façam aliados, porque é legal. Então, ter aliados e enfrentar ameaças. Isso é padrão em quase toda a história, né? Mas aqui quando fala entender os seus poderes, eu vejo que não teve talvez esse pensamento um pouco mais profundo, porque se eles... Vamos lá. Eu entrei num jogo. Aí eu estou jogando o jogo, então eu sei os poderes, as magias, as habilidades do personagem que eu criei. Se eu sou puxado pra dentro daquele mundo, daquele jogo, eu não preciso entender os meus poderes, porque os meus poderes, teoricamente, né, pra fazer a lógica com sentido aqui do que aconteceu, são os poderes daquele personagem que eu criei, as minhas magiazinhas ali, né? Então, tipo, eu não teria uma necessidade de aprender muito sobre isso. Então seria algo que eu já pularia da história. Eles sabem os poderes porque eles estavam jogando esse jogo antes e já tiveram o tutorialzinho para aprender como é que usa os poderes, né? Então acho que eu pularia esse clichê da história de estamos descobrindo o que a gente pode fazer e tal, para poder avançar direto na trama um pouco mais rápido. Eu achei interessante o lance da doença, desse mundo ser criado para curar doenças. Eu tenho dúvida de como que isso funcionaria na prática, né? Qual que é o objetivo na prática do cara? Era tipo, eu vou fazer uma simulação do mundo, onde nessa simulação eu vou poder rodar testes, né, criar doenças e poder combater essas doenças. E aí, sei lá, de alguma forma, isso acabou virando um jogo de RPG. A gente pode ir para esse caminho. Quando fala que a alma dele foi puxada para dentro do jogo, a gente já cria um contexto mais mágico para a história. E aí esse contexto mágico a gente já começa a variar um pouco. Primeiro tem um negócio totalmente virtual. Apesar de que fala que eles foram puxados para dentro do jogo, aí varia também. Você poderia trabalhar isso de maneira científica, tecnológica, ou você poderia trabalhar isso com esse lance de a alma deles foi para dentro do jogo ou algo assim. E aí fica mais místico. Se é mais místico, as regras ficam mais amplas. Porque se tem uma alma e a alma foi puxada para dentro de um jogo, e aí tem todo esse contexto de você meio que não precisa se manter fiel à programação. Particularmente, se a gente vai fazer um lance dentro de um jogo, eu gosto de tentar me manter fiel à programação. E aí eu tiraria todo esse lance mais místico. Eu tentaria deixar um pouco mais científico, né? Tanto que uma das coisas que eu particularmente detesto nos World Art Online é o fato de quando ele vai matar lá o boss final, o HP dele chega a 0, mas ele consegue, tirando um poder não sei da onde, né, que em outros animes onde você não está dentro de um jogo, você consegue tirar uma força da amizade do final e derrotar o vilão, mas quando você está dentro de um jogo e tem uma programação, seu HP chegou a 0, irmão. Game over. Lá o HP dele chega a 0, mas daí ele dá um último ataque e derrota o boss com poder não sei da onde. E aí é o negócio que eu falo, tipo, se você quer se manter fiel a estamos dentro de um jogo, eu vou seguir as regras do jogo e vou trabalhar dentro dessas regras, porque do contrário você não está seguindo as regras que a sua própria história estabeleceu. Se você quer fazer esse tipo de coisa, você não faz a história acontecer dentro de um jogo, porque isso vira um furo de roteiro dentro do próprio contexto que você estabeleceu ali. E aí, por isso que eu falo que eu não acho interessante colocar o místico junto com o jogo, porque daí você tá trabalhando algo que não tem regra nenhuma com algo que tem muitas regras,
né? Um jogo, teoricamente, tem muitas regras, porque você tem toda a programação de como o jogo foi feito e do que você pode e não pode fazer, do que acontece, de como é a mecânica do jogo. Então, do mesmo jeito que não tem como você jogar Mario e inventar que do nada, sei lá, você vai soltar um Kamehameha no Mario e vai destruir metade da fase e vai criar um teleporte e vai direto pro boss, porque a mecânica do jogo, a programação do jogo não tem como você fazer isso, você não poderia simplesmente fazer isso dentro da história que se passa dentro de um jogo. Então eu dividiria uma coisa ou outra. Vamos fazer uma história mais mística, onde esses personagens têm essa questão e ela vai enfrentar um vilão secreto que ela vai descobrir que é o pai dela que morreu e voltou e tal, um negócio assim. Você não precisa necessariamente ser um jogo. Pode ser um isekai. E aí, beleza, você cria magia e aí tudo funciona. Quer fazer um jogo? Aí beleza, a gente cria as regras, qual o contexto do jogo, qual é o estilo do jogo e tal. E aí faz aquele lance bem Sword Art Online, de você tá conectado no jogo não através de um teclado e de um mouse, e aí você vai ser sugado pra tela magicamente, mas você tá ali com um jogo na sua mente e sua mente foi para dentro do jogo, né? E aí meio que você tá dentro do jogo ali, precisa saber como é que vai sair, como é que vai deslogar e tal. Então é bem na pegada Sword Art Online total. E aí eu acho que poderia ser interessante de outra forma. Isso aqui funcionar mais ou menos de outra forma. Como, por exemplo, que eu acho que funcionaria bem legal com essa ideia das curas e tal. O pai da Akira era um programador. Aí ele cria esse universo simulado, não era um jogo, não era pra ter mecânicas, não, tipo, mas ele criou um universo simulado. Ele era um programador muito bom. Ele conseguiu criar um universo simulado lá e tal, programou de um jeito que ele pudesse colocar ali doenças e tentar ver como de modo que essas doenças elas iriam progredir muito parecido com como elas progrediriam na vida real, e aí ele poderia testar várias curas dentro do nosso contexto natural. Então, beleza, a gente tem isso e tem ali esse objetivo. Ele morre, só que o lance é que, antes de ele morrer, ele se colocou, né? Ele fez o máximo possível fazer um upload da mente dele dentro do jogo, né? Então, dentro do jogo não, dentro da simulação, não é um jogo ainda. Dentro da simulação ele fez ali o máximo possível para fazer um upload da mente dele dentro daquela simulação, para que dentro dela ele pudesse fazer essas soluções e resolver essas questões sem precisar fazer isso com cobaias humanas reais, né? Então, ele era um programador e um médico, e aí ele fez essa questão, simulação, eu dentro da simulação, para que enquanto eu tô dormindo, enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô atendendo pessoas de verdade, o meu eu dentro da simulação tá 24 horas, 4/7 ali lidando com as doenças, tentando descobrir tratamentos e curas e tal, né? Tipo, como se estivesse no modo infinito? Modo criativo do Minecraft, onde ele tem acesso a várias substâncias, a várias coisas ali no mundo, e tem acesso à própria mentalidade dele, então o próprio poder de raciocínio dele, né? Para tentar resolver e fazer essas curas. Beleza, a gente tem aqui um contexto criado. Esse cara morreu. Morreu. Acabou, foi embora. Não tem alma, não tem nada. Ele morreu. Essa simulação dele era tão bem feita, só que não conseguiu chegar à cura de várias doenças, nada do tipo, né? E aí ela é pega, achada, comprada por uma empresa que, sei lá, de repente era a empresa que cedia o hardware necessário para rodar essa simulação, etc. Eles falam, cara, isso aqui é tão bem feito, a inteligência artificial tá tão apurada dentro dessa simulação que esse cara fez, que a gente pode pegar essa base aqui e criar um jogo usando essa mesma base, só adicionando as mecânicas necessárias para aquilo. E esse sistema de upload da memória que o cara fez ali, né, eles podem descobrir que ele fez algo assim, apesar de que daí seria algo interessante como um spoiler para revelar mais para frente da história, é exatamente o que vai fazer para eles se conectarem neuralmente dentro da história e não ser um mouse, um teclado, um joystick, né? Se é aquele lance que realmente você vai se conectar com seus impulsos nervosos dentro do jogo, fazendo essa espécie de upload da sua mente para dentro do jogo. Ok, então a gente criou o contexto aqui do como o jogo nasceu e já criou o contexto de como que a Akira vai encontrar o pai dela dentro do jogo. Não porque a alma dele foi lá pra dentro, mas porque ele fez um upload da cabeça dele lá dentro. E aí, quando eles trouxeram isso pro jogo, eles pegaram o personagem dele pra transformar talvez num vilão. E aí, beleza. O personagem dele é o vilão dentro da história do jogo que esses outros personagens estão jogando. O Yuki pode ter uma doença na vida real, uma doença muito séria na vida real. E aí ele joga jogos porque ele não consegue, ele tem, sei lá, alguma deficiência, alguma coisa assim que ele não consegue ter aquela vida ali muito ativa
mesmo fora do mundo online, fora do mundo virtual. A própria Akira pode ter alguma situação assim também, afinal de contas o pai dela fez muita coisa para poder curar algumas doenças. Talvez ela tenha uma dessas doenças que ele queria curar, que ele queria tratar ali. E aí eles jogam o jogo, entram dentro do jogo, não sei se necessariamente eles precisam ser puxados, precisam ficar presos ou algo assim. Tenho minhas dúvidas se é necessária essa parte assim, mas vamos lá. Independente de eles ficarem presos ou não, eles jogam o jogo, vão descobrindo coisas, até que, né, a ideia seria, que daí eu já tô falando a história completa, eu vou pular aqui porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, já tá meio gigante pelo que eu tô olhando aqui na gravação. Então qual que seria a ideia do porquê que eu construí esse cenário? Porque aí a gente teria como objetivo, ela vai achar o pai dela, vai descobrir que o pai dela é esse vilão, né? E eles têm que derrotar ali o pai dela. Nesse meio tempo, as memórias do pai dela vão se confundir com a memória de programação do vilão que tá ali, porque eles usaram a mesma base para criar o jogo. Então vai ter uma certa relação ali com ela. Talvez eles descubram que é o pai dela e eles têm que matar o vilão, derrotar o vilão ali, o boss mais forte do jogo, para poder liberar a mente do pai dela daquele boss, né? Eles vão percebendo que às vezes cada dano que ele vai recebendo, ele vai recuperando parte ali da memória da programação original do upload que o pai dela fez dentro do jogo. E quando eles conseguem de fato derrotar ali, não só ela tem uma chance de reencontrar o pai dela, o que seria emocionante se a gente construir essa relação que ela tem com o pai dela, de, sei lá, eles brincando junto, todo esse cuidado, carinho, etc, né? E o quão ela sofreu com a perda do pai. Então você tem toda essa questão emocionante, mas talvez também você descubra que sim, ele achou a cura para a doença dos dois. Os dois podem compartilhar a mesma doença, para a gente fazer aqui um negócio mais direto. Ele achou a cura, só que a cura dessa doença estava perdida no meio daquela programação que a galera usou só pro jogo e ignorou todo o resto. E aí, quando eles conseguem derrotar o boss, eles trazem de volta a personalidade, a mentalidade, o upload ali do pai dela, que tem o sentimento por ela também, então tem todo aquele lance sentimental, mas que também ficou rodando a droga do experimento ali durante muito, muito, muito tempo, né? Ainda mais porque depois que eles colocaram o jogo, talvez por a mente ainda tá ali, aquele boss ainda continuava meio que fazendo os experimentos ali. Então o boss, inclusive, poderia ser aí um boss do mal que roubava players, roubava NPCs ou algo assim e fazia esses experimentos com ele. Então o boss era um grande cientista do mal, um grande cientista maligno que fazia experimentos com humanos. E aí vai descobrir que esses experimentos com humanos que ele fazia, na verdade, eram um resquício exatamente dos experimentos que ele estava fazendo para tentar descobrir a cura. E que aí sim, ele descobriu a cura e agora que eles derrotaram, eles conseguem compartilhar essa cura com o mundo para que ela seja desenvolvida e eles, na vida real, no mundo real, sejam curados ali da doença que eles tinham, que fazia com que eles tivessem sempre que ficar online, porque eles não poderiam viver no mundo real. E aí a gente cria todo um arco para essa história fazer sentido, do porquê que a gente tá vendo essa história inteira. A gente tá vendo essa história inteira porque no final dessa história vai se relacionar com o começo, que vai trazer uma cura ali para todo mundo que tem essa mesma doença que os nossos protagonistas têm. E aí não só eles vão ficar felizes para sempre no mundo virtual, porque, nossa, que bonito, mas novamente a gente tem a mensagem de que no mundo real é que a gente vive de verdade. Então, tudo que eles fizeram no mundo virtual ali foi importante porque eles vão ter uma recompensa no mundo real. Não só ganhar uma skin da hora no jogo, mas ter uma recompensa factível que vai salvar a vida deles dali pra frente. Então a gente teria um arco todo ali definido dentro dessa história e tudo dentro da programação do jogo. Repara que em nenhum momento eu usei um artifício mágico aqui, alguma coisa assim. Tudo dentro da própria programação. Se o cara fez o upload da mente dele ali na programação do jogo e os caras usaram aquilo como base, então aquele upload ainda tá ali. E tudo que aquele upload aprendeu enquanto essa simulação estava sendo rodada ainda tá ali de alguma forma. E aí a única coisa meio mágica que eu criei aqui é que à medida que ele vai apanhando e a vida dele vai descendo ali, meio que a programação do que é o boss que eles colocaram em cima do cara e do que é a programação original vai ficando confusa, meio que numa espécie de bug mesmo. Um bug do jogo faria isso, onde quando a vida dele chega a zero, ele volta a ser o médico pai dela, ele volta para a simulação 100%, deixando de ser o boss. E aí, ao fazer isso, ele consegue ter acesso a 100% das memórias que ele teve na simulação e tem acesso à cura da doença deles. Acho que ficaria muito da hora. Acho que ficaria muito, muito, muito da hora essa história. Eu gostei.
E você, gostou também? Deixa aí nos comentários se você curtiu a ideia. Eu curti. E se você curtiu esse processo aqui de análise e tudo mais, de como que você constrói uma história, como que você faz essa ligação, dá uma conferida no meu curso Jornada do Mangaka BR, que eu ensino você a fazer exatamente isso, exatamente a pegar essa ideia e como que você vai construir essa ideia do começo até o final. E não somente isso, mas como que você vai de fato transformar essa ideia em um roteiro, em páginas, em um mangá para ser publicado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, o link tá aqui na descrição para você conhecer o curso lá. Certeza que você não vai se arrepender. Deixa seu like aqui, a sua avaliação e eu vejo você na semana que vem. Falou!